Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhe cumprimento com a doce e aquietante paz do nosso Deus. Que seja extensiva a sua família juntamente com a graça. Falarei sobre um dos textos mais controversos da Bíblia Sagrada. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19, é onde diz que de alguma forma o Senhor Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Estou atendendo ao pedido da irmã Patrícia, esposa do irmão Evandro. Ela fez esse comentário pelo Facebook. A família congrega na Assembleia de Deus do Paço da Pátria. Eu acho que é setor 1 aqui em Natal. O interesse nesse texto não é unicamente da senhora, não. Eu também faço parte desse time. Falarei sem arrudeio e sem me aventurar, mas é necessário abordar alguns aspectos para não ficar um parecer vazio. Lerei somente 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte final, e o versículo 19. Diz assim: Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está aqui a Santa Bíblia, Nova Versão Internacional, preferi ela. São vários os entendimentos, meu irmão, sobre esta passagem. Eu citarei as linhas teológicas mais comuns. Eu citarei a linha e acompanhado de um parecer bíblico em cada uma. Preste bastante atenção. Primeiro ponto, primeiro entendimento, melhor dizendo. Entre a morte e a ressurreição, Cristo teria pregado aos anjos caídos. Entendimento este do teólogo alemão Friedrich Spitzer. Ok? Ele acrescenta que os tais anjos caídos seriam os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens mencionados em Gênesis capítulo 6. Isso antes do dilúvio. Veja, esta conjectura, essa hipótese de Spitzer, que os filhos de Deus são anjos, é vaga, porque a Bíblia não fala isso. Ainda por cima, trata-se de outro texto bastante controverso. Entendimento 2. Isso. Cristo, antes de se fazer homem, o Eterno, na sua plenitude, teria pregado por meio do Espírito Santo aos espíritos seriam pessoas, no tempo de Noé, e Noé, o mensageiro daquela pregação, foi um instrumento para que fossem resgatadas 8 pessoas, no caso, espíritos, que se salvaram. Passou o tempo e entre a morte e ressurreição de Jesus, ele teria ido numa prisão onde os espíritos dos ímpios do período do dilúvio se encontravam e teria dado uma nova chance para eles. As dificuldades são forçar essa mistura de pessoas e espíritos, segundo o texto original, fruto de conjectura, só para deixar isso bem pontuado. Assim como acatar essa exceção divina exclusivista de dar uma segunda chance após a morte, veja só, apenas para a geração de Noé. Isso se choca frontalmente com a justiça de Deus. Entendimento de número 3, pelo menos na relação que eu coloquei aqui. Entre a morte e a ressurreição, o Senhor Jesus, homem tricotômico, com o espírito, alma e corpo, claro, tricotomia, teria ido ao inferno em seu espírito humano, não o Espírito Santo, foi proclamar a mensagem da salvação para os espíritos dos homens pecadores que estavam presos desde o dilúvio. Quem difundiu essa ideia foi Clemente de Alexandria, no século III da nossa era cristã. O principal problema desse entendimento, eu digo principal porque são muitos os problemas, é a afirmação de que a pregação teria sido a mensagem da salvação aos espíritos em prisão, isso tudo fruto de conjectura, de imaginação. A hipótese, então, se torna vaga. 4. Teria sido uma proclamação de vitória aos anjos caídos que haviam seduzido as pessoas nos dias de Noé. Esses anjos teriam recebido com aquela proclamação de Jesus a má notícia que eles não esperavam. Eles ali perderam qualquer fragmento de esperança pretendida por eles de que Deus lhes daria uma nova chance. Veja, o Senhor Deus, coloque bem aqui na cachola, e eu também,
Senhor Deus, ele não disputa com o mal, não é uma guerra que o Senhor Jesus faz, nem com o diabo. Todos, sem exceção, estão subjugados a ele e só agem em qualquer esfera, meu irmão, segundo o consentimento dele, o Senhor soberano. Essa ideia de que Jesus foi lá e cantou uma espécie de olha eu aqui, isso não tem muita consciência não. O Senhor não é o homem carregado de egoísmo que se sente à vontade quando ele é reconhecido ou até sente essa necessidade. Faz parte do conjunto da natureza humana. Agora eu vou dar um parecer contextual, preste bem atenção, um parecer contextual. Não é uma conclusão. Não dispomos de material suficiente para fechar essa questão. Ponto. É um parecer que eu vou dar baseado no enredo de Pedro, no que ele vem desenvolvendo na sua epístola. No entanto, uma ideia lógica baseada no antes e depois do verso 19. Nessa epístola, a primeira, Pedro ele inicia doutrinando acerca do comportamento santo, logo no capítulo 1, passa pela submissão às autoridades, os perseguidores que mais intimidavam aqueles irmãos, dado o poder que eles tinham nas mãos. Depois Pedro entra no campo dos deveres cristãos, aonde ele fala diretamente para os empregados e os casados, já no capítulo 2, os casados já é o início do capítulo 3, para então Pedro entrar na esfera da perseverança nas aflições e cita o exemplo de Cristo, o justo que sofreu pelos injustos. Tá no capítulo 3. E entra inclusive esse tema no capítulo 4. É nessa parte que está contida a frase e foi e pregou aos espíritos em prisão. Devido à forma simples e breve como Pedro registrou essa passagem que diz foi e pregou aos espíritos em prisão, entendemos que se tratava de uma doutrina muito popular na sua época. Ele abordou com precisão, veja só, e com muita segurança. No entanto, de uma forma retórica, argumentativa, para fundamentar, para fincar a ideia central, que é a perseverança nas aflições. Pedro está estimulando, ou estava na carta, até hoje nos estimula, estimulando aos irmãos para a unidade e a comunhão, para só assim estarem encorajados pelo Senhor a permanecerem inabaláveis ante as perseguições. Para motivar aqueles irmãos, o apóstolo reforça que Deus estava os contemplando e se posicionaria contra os perseguidores, está no verso 12. Foi então que Pedro citou o Salmo 34 de Davi, quando ele disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, ao seu clamor. Mas também o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Após dar o exemplo de Jesus, Pedro citou o exemplo de Noé, um igual, um ser humano, pregoeiro da justiça para uma geração durante o período da construção da África, da arca, onde somente 8 pessoas foram salvas. A intenção de Pedro com esse argumento de Noé foi desconstruir qualquer argumento que passasse pela cabeça dos irmãos de que Jesus era homem-deus e eu não sou e tal. Noé, ser humano, não deixou de acreditar em Deus e Deus fez os ímpios perecerem no dilúvio e ele triunfar devido à perseverança. Ainda o bonificou com toda a sua família. Quanto à atuação do Espírito Santo na mensagem da justiça por Noé, ocorre porque Noé foi porta-voz de Deus. Todos que proclamam a justiça, o sinônimo hoje é evangelho, estão imbuídos de autoridade divina, meu irmão. Esse é fato. Assim como o patriarca Noé estava. Como também os servos de Deus que proclamam o evangelho com a pureza do evangelho hoje. Se ele colocar mistura nesse evangelho, não é o evangelho. Pode ser qualquer invenção, não o evangelho mesmo. Agora veja, quanto ao sentido da pregação aos espíritos em prisão,
A ideia mais plausível, preste bem atenção, a ideia razoável, é que Pedro falava dos espíritos das pessoas que haviam ouvido a mensagem nos dias de Noé. Essa mensagem por meio de Noé, imbuído da autoridade do Espírito Santo, e que nos dias de Pedro, esses espíritos, supunham, estavam em prisão. Continuando, para a gente harmonizar a colocação em prisão, seria, bem atenção, um termo do dialeto cultural da época de Pedro, usado para se referir ao lugar em que se encontravam os espíritos dos ímpios, ou os ímpios mortos. O registro é nítido: aos espíritos, aos que noutro tempo foram desobedientes. É aí que Pedro anima, essa parte é a que realmente nos interessa, é aí que Pedro anima os irmãos, revelando ou lembrando que o Espírito foi com Noé, assim como estava com aqueles irmãos, e que jamais alguém depositou sua confiança no Espírito e foi decepcionado. Lembrando que Deus é Espírito, João 4:24, acredito que por aí no diálogo com a samaritana. Partindo para o final, o que é preciso colocar em mente, eu e você, é que a intenção de Pedro não foi complicar ou apresentar um conhecimento que só ele tinha para poder talvez se exaltar. Não. Pedro não tinha esta falha de caráter. A ideia dele é encorajar os irmãos a não lançarem a toalha ante as perseguições. Por isso que ele diz que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para ele apresentar razão, conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí continua, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, quando esperava nos dias do dilúvio, ou nos dias de Noé, melhor dizendo. O termo grego, traduzido por pregou, querisso, ele se refere, ou melhor dizendo, ele pode se referir à pregação ou proclamação e não necessariamente com palavras. Amém? Pode até voltar o vídeo para ouvir novamente. Fato é que na época de Noé, houve uma rejeição intencional da mensagem que estava guarnecida pela autoridade de Deus, a mensagem que Noé proclamava. Houve então uma apostasia. Para encerrar, meu irmão, não precisa matutar o quengo, não precisa fazer tique e teco e ficar brigando. Aqui se trata de uma revelação feita pelo Senhor Jesus, pode ter sido a Pedro ou aos discípulos, e que na época todos sabiam do que se tratava. O que levou Pedro a julgar desnecessário entrar em detalhes. Hoje, a gente não dispõe de material suficiente para chegar a uma conclusão fechada, virar a ponta do prego. E isso não deve ser motivo de embaraço, ou de discussão, ou de querer fazer com que as pessoas creiam naquilo que a gente compreende, até porque não diz respeito à nossa salvação. Não é o centro da ideia de Pedro dizer uma frase que viesse complicar a vida de ninguém. Essa menção é um argumento retórico de Pedro para embasar a ideia central, repito, a perseverança nas perseguições que aqueles irmãos sofriam. Essa perseverança sim, diz respeito à nossa salvação. Amém.